9h39, de volta ao vivo para todo o Brasil pela Rede Vida de Televisão com o nosso Mais Vida dessa segunda-feira, falando sobre a vida das abelhas e a importância delas para o meio ambiente. Estamos recebendo aqui o biólogo e membro do Comitê Científico da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas, Cristiano Menezes. E você também falou que é? Sou pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. Meio Ambiente. Exatamente. Quer dizer, você nos ajuda a entender mais sobre as abelhas. Exatamente. Vamos entender também sobre os alimentos, Cristiano, porque você estava me falando agora aqui no intervalo alguma coisa muito interessante. E aqui você tem, por exemplo, alimentos que são polinizados e que não são polinizados. Fala primeiro para a gente qual é a diferença. Então, isso é uma questão muito importante de se mencionar, porque há uma dúvida na cabeça das pessoas sobre a real importância sobre as abelhas. Certo. Tem alguns alimentos que não dependem delas para se reproduzir. Certo. Então, por exemplo, o milho, ele é polinizado pelo vento, então não precisa das abelhas. Então, alguns cultivos não são beneficiados por abelhas. Certo. Outros, o homem fez seleção genética, uma série de processos de melhoramento que também acabaram deixando de depender de abelhas. É o caso, por exemplo, da banana que eu trouxe aqui. A gente não vai produzir mais banana ou bananas mais bonitas porque tem abelhas. Então, banana, abacaxi são exemplos de frutas que não dependem das abelhas. Outros alimentos a gente até consegue produzir, mas produz com uma qualidade menor. Então, por exemplo, o morango. O morango, você consegue produzir morangos sem abelha. O problema é que quando falta abelha, os morangos ficam assim, deformados. Tá vendo essa parte que não cresce? Isso é por falta de abelha. Essas sementinhas pequenininhas que você está vendo aqui no centro, elas não foram polinizadas. Então, por falta de abelha, o morango ficou assim. Ficou assim, verdinho, inclusive, aqui embaixo. Exatamente. Se ele fosse bem polinizado, ele ficaria assim, tá vendo? A distância do fruto entre as sementes. Então, o fruto cresceria mais. Põe pertinho aqui uma da outra que ele vai focalizar aqui pra gente, ó. Exatamente. Então, olha a diferença de um morango bem polinizado por mal polinizado. Mal polinizado que vocês estão vendo é esse daqui, ó, tá? Esse aqui é o bem polinizado. Então, lá na Embrapa a gente mediu... É bem diferente, exatamente. Né? Na Embrapa a gente mediu quanto que esse fruto cresceria se ele fosse bem polinizado. Em média, esse fruto cresceria 43% em peso se ele tivesse mais abelhas na plantação. Ou seja, quase 50%. Exatamente. E no caso do morango, é a jataí que é a polinizadora mais adequada. Aquela que eu falei que tá lá na parede de casa. Tá certo. Então o produtor pode colocar mais abelhas para produzir mais. Outro produto, outro... Um outro caso bem interessante é o caso do quiabo. Além de melhorar o tamanho do quiabo quando ele é bem polinizado, ele muda a forma do quiabo. Porque um quiabo mal polinizado tem mais sementes de um lado e menos de outro. E aí ele fica torto. Quando você tem abelha suficiente, o quiabo cresce reto, além de crescer mais também em peso e tamanho. Certo. No caso da maçã, a maçã é um dos exemplos que a gente precisa de abelha. Se não tiver abelha, você não produz. Você precisa de abelhas para produzir. Isso é tão verdade que os produtores de maçã alugam abelhas para colocar dentro da plantação. Alugam as abelhas? E se você tiver pouca abelha, você vai ter frutos assim, deformados. Olha só isso, gente. Então essa é o problema que a falta de abelha causa. Olha só, quando você vai no supermercado e você vê um fruto assim ou parecido, você sabe que foi feito falta de abelhas. Falta de abelhas, falta de polinização. E aí, quando você vê uma maçã bonitona como essa, é porque ela foi bem polinizada. Exatamente. Em muitos casos, esses frutos nem chegam ao supermercado porque estão mal formados. Entendi. Um dos casos mais emblemáticos é o caso do maracujá. Maracujá, se você não tiver abelha, não tem maracujá. E em muitas fazendas, por falta de abelha, os agricultores têm que contratar mão de obra humana para fazer a polinização. Pegar o pólen e passar de flor em flor. Se você tiver pouca abelha, vai produzir maracujá pequeno. Se tiver abelha suficiente, você vai produzir maracujá grande. Gente, olha o tamanho do maracujá. Eu tô pondo aqui com a minha mão para você ver o tamanho. Ó, aqui, olha isso. Esse aqui é o tamanho real, natural. Se você tiver bastante abelha na sua plantação. Entendi. As pessoas pensam que é por causa de ingestão de algum tipo de nutrientes, mas não, isso daqui é o tamanho normal. É o tamanho normal e que é o que você colhe quando tem bastante abelha na plantação. Entendi.
Aqui eu estou vendo também goiaba, não é isso? Goiaba é outro caso que quanto mais abelha você tiver, maior fica o fruto. Quer dizer, essa aqui é bem polinizada. Essa é bem polinizada, essa daqui é mal polinizada. Parece um limão, né? Ficou bem colhidinho, né? Isso, exatamente. Entendi. E o caso mais famoso no mundo é o tomate, que não muda não só o tamanho do fruto, mas o sabor. É um dos casos emblemáticos. Na Europa, todas as plantios de tomate usam abelhas como polinizadores e as africanas não polinizam o tomate. Tá, esse aqui é o 100. Esse é o sem abelhas, esse é com abelhas. Esse aqui é o tomate cereja. Esse é o tomate cereja. Né? E o tomate bem polinizado, ele fica mais doce, porque o açúcar está em volta da semente. Quanto mais polinização, quanto mais abelha, mais semente, mais doce ele vai ficar. Que legal, hein? Bom saber isso. E você trouxe uma tabela aqui, essa tabela, o que é exatamente que você trouxe aí para a gente entender? Aqui a gente mostra essa diferença entre os diferentes cultivos. Então tem alguns cultivos em que a polinização é essencial. Então são eles melão, maçã, o caso que eu mostrei do maracujá, kiwi, são casos que a dependência é muito alta. Se não tiver abelha, a gente não produz. E aí tem outros casos em que ela é alta, como por exemplo a berinjela. Então a berinjela é um desses casos importantes em que a dependência é alta. Outros casos que é moderada, então por exemplo o limão, né, a graviola, são cultivos que dependem de polinização, mas não tanto. O próprio morango, né, o benefício existe, mas não é tanto. E cultivos que não são dependentes de polinização, como eu falei, batata, banana, abacaxi, que são cultivos que não precisam de polinização. Ok. Aqui você trouxe também alguns tipos de mel para a gente entender. Eu queria que você explicasse um pouquinho aqui para nós. Bom, a principal coisa que você vai ver nesses méis é que o sabor é absolutamente diferente do mel que você está acostumado. E por que ele é diferente? O mel das abelhas africanas, que é esse produzido nesses favos brancos, o favo ele é feito de cera pura. E a concentração do mel é muito alta, ele é muito doce. Por isso ele é estável ao longo do tempo. Já o mel das abelhas sem ferrão, ele é feito em potes, como esses que vocês estão vendo aqui. E esses potes, eles são feitos de uma mistura de cera com resinas de plantas, que é o própolis. E ele funciona, então, como um barril de carvalho. Ele vai passar aromas para esse mel. Além disso, o mel de abelha sem ferrão ele é mais líquido, mais aquoso. Por causa disso, ele passa por um processo natural de fermentação. Então, ele vai se tornando mais ácido com o tempo. Entendi. Por isso, cada abelha vai fazer um mel diferente da outra. Vamos experimentar? Vamos. Esse daqui é o mel de uma abelha que chama mandaguari. É um mel um pouquinho mais amargo. Veja como ele é mais líquido que o mel comum que a gente encontra no supermercado. A cor também é bem diferente. A cor é bem diferente. Aqui, ó. Vamos lá? Vamos ver. Ele é mais ardidinho, né? E tem um amargo no final. Amargo no final, mais aquoso. Mais aquoso, mais líquido, né? Exatamente. Muito bom, hein? Bom, agora a gente vai fazer uma... Essa é do da mandaguari. Mandaguari. Isso, é uma abelha sem ferrão que, apesar de não ter ferrão, ela é mais agressiva. Ela enrola no cabelo, é uma abelha mais bravinha. Agora eu vou fazer uma degustaçãozinha de alguns outros tipos de méis diferentes. Vamos começar com alguns bem... O mais famoso do Brasil, que é o da jataí, aquela abelha que você disse que tem na sua casa. Quer dizer que se eu cultivar o mel dela, é esse aqui que eu vou obter. Né? Não dá para eu Esse é o mel mais famoso do Brasil. Esse é o mais famoso. Ele é bom para algum tipo de doença? Popularmente, tem muita gente que consome esse mel como remédio. A gente aconselha o consumo como um alimento saudável. Nossa, que delícia! É um outro muito sabor, bem diferente desse primeiro que você experimentou. Nossa, né? Bem diferente mesmo. Uma delícia esse aqui, hein? Uma delícia. Esse é um dos mais saborosos e é um mel extremamente valorizado. Esse é de uma abelha que chama benjoí. É um mel mais azedinho. Bem líquido também, né? Bem líquido também. E a cor dele é bem mais amarelada, né? Olha lá. O que é, Thiago? Pergunta aqui de novo.
Tiago está perguntando por que um é diferente do outro. Cada abelha tem o seu método de processamento desse mel. Esse parece que tem limão, né? Esse parece que tem limão. Então esse limão, esse sabor azedinho, vem dos micro-organismos que fermentam esse mel. Entendi. Além desse aroma que eu te disse que ele vem do própolis da colmeia. Então essa soma desses dois fatores dá identidade. Cada espécie de abelha vai fazer aquele mel padrão com aquele tipo, aquelas características. Então tem mel mais azedo, mel mais doce. Esse daqui que eu vou dar para você é de uma abelha sem ferrão da Malásia. Da Malásia. Veja a cor dele, né? Um mel bem mais escuro. E o mel da Malásia, os méis da Malásia de uma forma geral, são bem mais azedos. Então esse é bem ácido, parece um vinagre. Vamos lá. É vinagre. É vinagre. É azedinho. Mas é gostoso, né? Esse pessoal usa bastante para temperar saladas. E na Malásia, popularmente, ele é considerado muito medicinal. Bem melhor do que usar vinagre? Bem melhor do que usar vinagre. Não é? Maravilha. Esse é um outro mel brasileiro da região norte. Ganhou, em 2016, ganhou um prêmio como considerado o melhor mel do Brasil. É um mel também mais puxado para o azedinho. Esse aí da Malásia é muito caro, a gente acha esses tipos de méis aqui no Brasil ou não? Da Malásia não acha no Brasil, os demais acham. Você encontra, principalmente no Mercado Livre, tem várias pessoas comercializando. Mas ainda é um mercado muito informal. Tem poucas pessoas comercializando de forma legal, de forma formal. É um mercado novo ainda. E como é que eu sei a referência, uma boa referência? Bom, geralmente pelo Mercado Livre você tem a referência dos vendedores. Tá. Mas para um consumidor que vai comprar no mercado formal, o que você tem que olhar é o selo de inspeção, mostrando se ele tem uma inspeção federal, se ele foi fiscalizado e auditado. Tá bem embaladinho. Então, selo de inspeção federal, chama CIF. Esse aqui qual que é que você falou? Esse é o da Uruçu Amarela, uma abelha lá de Belém, do Pará, que produz um mel um pouquinho mais azedo, não tão azedo quanto da Malásia, pode ficar tranquilo. Não, tem que ver, vocês têm que mostrar a cara. Ih, vai pingar. A cara da Letícia pra mim. Ela quer saber qual é a minha reação. Olha só a cara dela aí, mostra ela aí no vídeo, ó lá. Ela quer saber qual é a minha reação. Vai, agora é a minha cara, vai, vamos ver. Lembrar um remédio, não lembra? Esse parece mel com limão. Né? Mel com limão. É já um puxado mais gostoso. Pro azedinho. Não tem nenhum ruim. Eu gostei de todos. São sabores exóticos, né? Exatamente. E essa aqui é a grande vantagem. Nós temos 240 espécies diferentes no Brasil. Então, cada uma faz o seu mel, tem a sua característica, né? Esse daqui é um mel de abelha sem ferrão da Amazônia também, de Belém, de uma abelha que chama Uruçu cinzenta ou tiúba. E ele foi mantido na geladeira, ele cristaliza. Ele cristaliza e fica com um aspecto como se fosse uma manteiga e ele já é mais doce. Então ele não é tão azedo quanto os outros que eu te mostrei. Esse daqui a gente pode pôr em torrada, pode comer o quê? Exatamente. Com torrada fica uma beleza, justamente pela cremosidade dele. Esse é muito bom, hein? Esse já é mais doce. Mais doce. Tem o azedinho, mas ele é um pouco mais doce, bem mais doce. Gostoso, muito bom. E esse último que eu vou mostrar para você é um dos mais exóticos que a gente tem. Esse você experimenta primeiro, fala depois. Tá. Você não vai falar do mel, então. E quando faz assim... Cadê a música de suspense aí, Wagner? Cadê a música de suspense? Esse é de uma abelha que chama Borá. Olha lá, hein? Vamos ver. Nossa, muito diferente. Esse é um dos méis mais exóticos que a gente tem. Ele é levemente salgado, né? Exato. E para mim, que sou mineiro, tem um leve gosto de queijo. É isso que eu ia falar. Eu ia perguntar se tem alguma relação com aquele queijo mais forte, como é que chama lá? Gorgonzola. Gorgonzola. É uma característica dessa abelha. Parece uma colher de gorgonzola que eu pus na boca agora. O mel dessa abelha sempre tem essa característica e os chefes de cozinha estão adorando usar esse mel na culinária. Na culinária é como um tempero diferente, exótico. Exatamente. O que é, Tiago, que você falou?
É porque nós temos um mineiro entre nós aqui, que é o Chicão. Falou que depois ele vai experimentar para ver se parece o de gorgonzola, os queijos que ele traz para nós, né? Pois Chicão? é. O pessoal fica falando que é os mineiros que ficam inventando essas coisas, mas não, é verdade. Não é, tem né? uma abelha que faz um mel com gosto de queijo. Agora, esse daqui do própolis, por exemplo, a gente pode utilizar também o própolis como alimento direto? Como é que funciona? Bom, o método mais comum de utilização do própolis é o extrato alcoólico. Então a gente pega esse própolis bruto, né, que a gente está vendo aqui, que é bastante aromático, verdade, bem aromático. Até daqui a gente sente. E dilui ele no álcool de cereais. Álcool de cereais. Isso, e aí dessa forma a gente pode utilizar ou para consumo direto ou para utilização em feridas, como muitas pessoas utilizam, né? Cristiano, você vai ter que voltar outro dia, porque olha, tem milhares de perguntas aqui, Eu vou pegar uma só, pode ser, Thiago? Dá tempo ou não dá? Dá? Então vamos lá. Vou pegar a primeira aqui, ó. Valdemar de Porto Seguro, Bahia, o Brasil inteiro ligado na Rede Vida agora. Obrigado pelo enorme carinho da sua audiência. Eu gostaria de saber, Cristiano, sobre as abelhas da Europa, se elas realmente são mais violentas e sobre o seu mel. Na verdade, é ao contrário. As abelhas da Europa são mais mansas do que as abelhas africanas, né? Elas também têm ferrão, mas elas são menos defensivas e permitem um manejo com mais tranquilidade. As abelhas africanas e essa mistura de subespécies que nós temos no Brasil, que a gente chama de africanizadas, elas tendem a ser mais agressivas por causa da genética africana introduzida no Brasil. Na verdade, elas não são nativas do Brasil, essas abelhas de mel que a gente tem aqui. Então, as brasileiras mesmo são extremamente mansas. Vou dar uma sugestão de pauta ao vivo para todo o Brasil. A gente poderia trazer um chefe de cozinha e trazer o Cristiano para ver como é que a gente poderia, né, aplicar nos alimentos. Topa? Topo na hora. Ó, fechado então. Grande utilização. Fechado. Bom, o Cristiano, eu quero agradecer muito sua presença. Queria que você falasse, antes da gente encerrar rapidamente, assim, a sua participação na associação brasileira, falar um pouquinho sobre esse seu trabalho e como que a gente pode ajudar vocês no trabalho que vocês desenvolvem, que é muito importante e muito sério. Bom, a gente tem um trabalho muito importante de divulgação desse conhecimento. Então, a gente leva todo esse material para escolas, para feiras de exposição. Muito bom. Né? E por meio dessa associação abelha e junto com a Embrapa, a gente está pegando todo o conhecimento que a gente tem sobre abelhas e disponibilizando por meio de livros, por meio de vídeos, chamando a atenção das pessoas para que todo mundo tenha esse contato com as abelhas brasileiras que precisam de ajuda. Você pode criá-las em casa, são inofensivas e a partir desse contato com as abelhas, nós mudamos a forma como a gente lida com o meio ambiente, a forma como a gente se relaciona com a agricultura, né? Então, por meio da Associação Abelha, juntamente com a Embrapa, em parceria com a Combi, que é um trabalho que a gente faz de ir nas escolas, a gente está conseguindo sensibilizar as pessoas sobre essa temática que é tão bonita e dar valor, agregar valor a um produto nosso, que é brasileiro. Muito obrigado, viu, Cristiano? E depois você vai me ensinar como é que eu faço para cultivar a jataí, que eu vou fazer lá. No site da Associação Abelha tem todas essas informações, então, vídeos, todo o material. É esse aqui, né? www.abelha.org.br. É esse? Exatamente. Tá aparecendo aqui no seu vídeo, ó, www.abelha.org.br. Entra lá e também tem um e-mail de informações que é o faleconosco@abelha.org.br. Pode fazer perguntas também, interagir? Pode. Os diretores de escolas podem também pedir a presença de vocês? Exatamente. A gente tem vários trabalhos de educação ambiental, a gente leva todo esse material, a gente tem uma Kombi reformada, que é um laboratório móvel que a gente leva todas as abelhas para a escola, para eventos. Pode contar com a gente. Cristiano, muito obrigado pela sua presença. Foi incrível a sua participação, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Gente, obrigado você também que ficou junto com a gente. O nosso Mais Vida está chegando ao fim, mas você pode rever este programa, que é uma verdadeira aula para vocês, através do YouTube da Rede Vida, youtube.com/TV Rede Vida, tá certo? Vai lá, acessa do seu computador, tablet ou celular. E a gente volta na sexta-feira falando sobre as possíveis causas e os tratamentos para as dores nos ombros. Tem também uma conversa muito importante sobre o transtorno de acumulação compulsiva. Nós vamos descobrir como identificar os sintomas desse distúrbio e aprender de que maneira nós podemos ajudar as pessoas que sofrem com a doença. E para deixar nossa sexta bem musical, nós vamos receber o Ministério Renova. Muito obrigado pelo
carinho da sua companhia. Me segue nas redes sociais, @FabinhoTV. Uma semana pra lá de abençoada. Curta bem a sua vida. Beijo no coração. Até sexta. Tchau.